Nós vamos começar agora na disciplina de Termofísica 2 a ver o que eu havia prometido no vídeo passado e também em Termofísica 1. Nós vamos começar a ver a descrição estatística de um sistema grande de partículas desde primeiros princípios, utilizando o que a gente chama de mecânica estatística, ao invés do enfoque mais macroscópico que foi o da termodinâmica, que nós fizemos na disciplina passada. Então nós vamos começar hoje, nesse primeiro vídeo, com as definições principais das apresentações das ferramentas que nós vamos usar para a mecânica estatística. Então, para isso, vamos lá para o quadro que eu tenho que apresentar isso para vocês. O tema do vídeo de hoje é a estatística de Boltzmann, que propôs essa estatística no final do século XIX e pela qual ele recebeu bastante crítica, não conseguiu suportar essas críticas, mas isso certamente não vai acontecer com vocês. Vocês já estão melhor preparados psicologicamente do que eles. Em Termofísica 1, mesmo no capítulo 2, quando a gente definiu a entropia, a gente fez o cálculo da multiplicidade ou do número de estados que uma dada energia é para sistemas em que a energia era mantida fixa, era constante. Essa energia E caracteriza um macroestado, porque esse estado de energia E corresponde a muitas configurações que tem essa dada energia, e cada uma dessas configurações, que significa posições e momento das partículas, por exemplo, corresponde ao que a gente chama de um microestado. Essa era a diferença entre macroestado e microestado. Naquela situação, a probabilidade de você encontrar o sistema em qualquer um dos microestados compatíveis com essa informação de energia fixa E era dada por essa expressão. Ou seja, a probabilidade de encontrar um estado R é 1 sobre ômega de E, onde ômega de E, a gente lembra, é a multiplicidade do macroestado E, ou seja, o número de estados que tem energia entre E e E mais DE. Então, DE aqui, apesar de ser infinitesimal, é um número grande o suficiente para conter um bom número de estados de energia. Tá? E nos outros casos, isso era zero. Isso correspondia ao que a gente chamava do postulado de probabilidades iguais a priori ou postulado das equiprobabilidades. Todos os estados são igualmente prováveis, desde que sejam compatíveis com uma dada informação que a gente tem, no caso a energia. A gente definiu a entropia como sendo K, a constante de Boltzmann, logaritmo do ômega de E. A relação entre a energia e a temperatura de um dado sistema era dada exatamente por essa expressão que a gente considera hoje como uma definição de temperatura, a variação da energia com a entropia. O que nós vamos tratar nessa disciplina, em boa parte dela, são sistemas agora em que a energia não é mantida fixa, isso a gente já fez na disciplina passada, mas sistemas em que a temperatura é conhecida e é mantida constante. A maneira mais simples que você tem de manter um corpo a uma temperatura constante é colocá-lo em contato com o que a gente chama de um reservatório de calor ou um banho térmico. Esse reservatório de calor ou banho térmico é um sistema que pode ceder ou receber energia, ou seja, variar a sua energia, sem que a sua temperatura varie. Tá? Eu vou botar uns exemplos. Aqui, na verdade, nessa figurinha linda, eu tenho 3 reservatórios de calor. Um é a água, o outro é a terra e o terceiro a atmosfera. São reservatórios que você chegar aqui com uma xícara de água fervendo e jogar no lago, o que vai acontecer é que essa água da xícara vai para a temperatura do lago sem alterar significativamente a temperatura que o lago tinha. Vale o mesmo se você pegar essa xícara de água e jogar na terra. Também você não varia a temperatura da terra, a água que estava na xícara de perto de 100 graus vai para a temperatura da terra, e também se você deixar essa xícara em contato com o ar, a temperatura final, depois de esperado algum tempo, seria a temperatura ambiente ou a temperatura do ar. Você nota que nos 3 casos, existe uma diferença de quanto tempo leva para se chegar a esse novo estado de equilíbrio, onde a temperatura é a temperatura do reservatório, seja a temperatura da água, seja a temperatura da terra ou a temperatura do ar. Mas essa questão de quanto tempo leva não importa para a gente, que a gente está interessado apenas na termodinâmica do equilíbrio, por enquanto. Então, o que a gente vai estudar é, botei em contato os dois, esqueço,
E quando atingir um novo estado de equilíbrio, aí sim eu vou lá e meço a temperatura. E para os 3 reservatórios, ar, terra e água, a situação final é a mesma. A temperatura desses 3 reservatórios não foi alterada, mas a temperatura do sistema que eu estava interessado, que era a minha xícara de água fervendo, essa se equiparou com a temperatura do reservatório de calor ou do ambiente onde ela foi colocada, seja na água, na terra ou no ar. Então essa vai ser a representação esquemática que a gente vai usar em boa parte dessa disciplina. Eu já apresento a notação que nós vamos usar. Por incrível que pareça, o sistema que eu estou interessado é esse sistema cinza, tá? Ele está em contato com um reservatório grande. Um reservatório não precisa ser de grandes dimensões, é apenas alguém que receba ou varie energia, uma capacidade térmica muito grande, que pode variar a sua energia sem variar significativamente a sua temperatura. O sistema composto pelo meu sistema de interesse e o reservatório, esse sistema E0, que na verdade eu vou considerar como um sistema isolado, tá? E0 seria a energia dele. Esse sistema isolado corresponde a tudo que eu estudei no período passado, que era a situação de energia fixa e energia conhecida ou energia constante. Aqui a temperatura é o fator mais importante. Algumas relações que a gente pode tirar desse sistema é a energia do sistema, já que esse cara está isolado, é fixa e mantida constante, é a energia do reservatório, tudo que se referir a reservatório eu vou usar linha, mais a energia do meu sistema de interesse. Consequentemente, a energia do reservatório vai ser uma constante menos E. A variação de energia do reservatório é menos a variação da energia do meu sistema. A condição de reservatório de calor vai ser dada por essa relação. A variação de temperatura do meu reservatório vai ser muito pequena, independente da quantidade de energia que ele deu ou cedeu. Tá? Isso aqui tende a zero, porque o dt tende a zero. Com essas considerações, nós vamos ver agora qual é a probabilidade do meu sistema de interesse, o cinza, estar num estado R, numa configuração R, com energia ER. Essa probabilidade é dada por uma constante vezes o número de estados do reservatório com uma dada energia E'. Por que isso? Imagina o seguinte, o meu sistema pode estar nesses 3 níveis de energia, só para simplificar, sistema bem simplesinho. Se ele está nesses 3 níveis, está em algum desses 3 níveis de energia, certamente o reservatório tem que estar em algum desses 3, pois a soma da energia do meu sistema mais a energia do reservatório, isso tem que dar um valor constante. Então, se o sistema sobe a energia daqui para cá, isso significa que o reservatório desceu daqui para cá. Agora, a gente sabe, a energia, o reservatório é um sistema grande e a gente espera que a multiplicidade aumente com a energia. Então, imagina que esse estado aqui seja único. Esse aqui é triplamente degenerado e esse aqui, a degenerescência é 6. Qual é a probabilidade do sistema estar em qualquer um desses 3? Se esse sistema tivesse isolado, quer dizer, não tivesse em contato com o reservatório, a probabilidade de estar em qualquer um desses estados seria 1/3, porque a probabilidade de estar em cada estado é a mesma. Só que agora eu tenho que ver a probabilidade do sistema conjunto, o reservatório mais o meu sistema. Então, nesse caso, a probabilidade, ele vai estar nesse estado de apenas uma maneira, porque ele tem que estar aqui, e esse aqui e aqui. Aqui ele pode estar de 3 maneiras, porque ele vai estar aqui e esse sistema aqui pode estar em qualquer um dos 3 que ele tem. E esse aqui vale o mesmo para o ômega, que pode estar em qualquer um dos seus 6 estados. Nota que esse estado, um dado estado desse daqui do ômega, 1/6, tem a mesma probabilidade que esse com esse. Mas ele vai aparecer aqui mais vezes no ER, porque aqui tem 6 vezes mais chance. Então esse sistema vai aparecer 6 vezes aqui, 3 vezes aqui e 1 vez aqui. Porque a probabilidade do estado, agora o estado é
o estado do reservatório mais o estado do sistema. E aqui eu tenho 6 maneiras dessa. Esse estado aqui vai ser mais provável, 6 vezes mais. Mas qual microestado é mais provável? Aí, nenhum. Todos eles têm a mesma probabilidade. A probabilidade de cada um vai ser 1/6. Com isso, continua valendo que a probabilidade do meu sistema conjugado, reservatório mais sistema, estar em qualquer estado, é a mesma, compatível com a informação que eu tenho que a energia final, ou energia total, é 0. E já que esse ômega de E é um reservatório e é um sistema grande, a energia dele vai ser E', pela nossa convenção, que é o E0 menos ER. Como esse ER é pequeno, é um sistema pequeno, comparado com um sistema grande, em termos de energia, eu posso expandir isso em termos do E0. E aqui aparece a primeira derivada do logaritmo de ômega de E, uma expansão simples, né, em série de Taylor. Aí aqui o termo seguinte seria a derivada, a segunda do ômega de E é 2, e assim aqui está por aqui. Agora, o d log de ômega dE, a gente já sabe, viu na relação passada, isso aqui é a entropia sobre K, então isso aqui é o inverso da temperatura. Então dá ER sobre a temperatura, e aqui aparece a derivada em relação a E', que é a energia do reservatório, de 1 sobre KT', ou seja, T' elevado a menos 1. Isso é menos 1, aparece a derivada de T' em relação a E'. E a derivada de T' em relação a E', pela condição de reservatório, que eu coloquei no slide passado, isso aqui deve ir a 0. Então esse termo eu posso desprezar comparado com os outros. Então essa expansão fica simplesmente o logaritmo de ômega de E0, que é um número de estados quando a energia é 0, menos ER sobre KT', a temperatura do reservatório. O ômega E', então, vai ser CE elevado a menos ER sobre KT'. Só que eu sei que a condição de equilíbrio desse sistema é que a temperatura desse seja igual a esse. Então, depois, no equilíbrio, eu posso usar T' ou T, posso trocar de qualquer maneira, porque eu sei que no equilíbrio elas são iguais. Então, a gente chegou à conclusão que a probabilidade de eu encontrar o meu sistema no microestado de energia R é uma constante E elevada a menos ER sobre KT. Como é que eu tiro essa constante? É simples, basta usar a condição de normalização em que a soma em R de PR seja igual a 1. Se eu somar PR aqui dá 1, aqui vai dar C, cai fora do somatório, fica a soma desse E elevado a menos ER sobre KT. O C, então dá isso, e eu vou definir Z como sendo esse denominador. A soma em R de E elevado a menos ER sobre KT. Esse Z vem do alemão para soma sobre todos os estados, batizado por Boltzmann, e é o que nós chamamos de função partição. É uma função que, dada a temperatura, se a temperatura é conhecida, isso aqui é um número, porque R são os níveis de energia que eu tenho. Então, Z é um número, 1248, por exemplo, na temperatura T igual a 23 para um dado sistema com alguns dados de energia. Isso vai ser um número. O que é interessante desse número é que se você altera a temperatura ou altera os níveis de energia, por exemplo, executando um trabalho sobre o sistema, você pode variar os níveis de energia ou variar a temperatura, por exemplo, através de calor, esse Z, então, fica em função desses parâmetros da energia e da temperatura, e a gente vai ver que todas as grandezas termodinâmicas podem ser extraídas se você conhece o Z. O que tem de interessante em Z é que esse aqui é uma soma em todos os estados de energias possíveis do sistema. O que a gente tinha visto para o ômega de E era somar só aqueles restritos à informação que eu tinha, que era uma dada energia E. Aqui eu faço a soma sobre todos os estados. Isso pode parecer mais complicado, porque agora você vai somar em todos os estados e não mais numa faixa. Na verdade, na grande maioria das vezes, isso vai ficar muito mais simples, porque somando sobre todos os estados, você não precisa se preocupar em saber qual é o valor e se o valor está dentro daquela faixa. Por exemplo, a gente sabe a soma dos termos de uma PG infinita de razão menor do que 1 é simples de calcular, 1 sobre 1 menos Q.
E é uma soma infinita. Esse aqui, a gente espera também que seja uma soma muito grande e fácil de calcular. Mais uma outra definição que eu vou apresentar. Então, o PR fica E elevado a menos ER sobre KT, substituindo o C aqui, sobre essa soma que eu batizei de Z, ou função partição. E algumas vezes, para não escrever menos 1 sobre KT, eu vou usar essa expressão beta. Beta é o inverso da temperatura ou o recíproco da temperatura. Essa quantidade E menos BE, beta ER, é conhecido como peso de Boltzmann. E aqui eu aproveito para apresentar o Boltzmann para vocês. Esse é o peso de Boltzmann, porque a gente vai ver quando calcular valores métricos de qualquer quantidade de interesse em termodinâmica, esses valores devem ser mediados pelo peso de Boltzmann. Então, o que eu preciso fazer, basicamente mecânica e estatística, é calcular as probabilidades de ocorrência de estados, que eu vi lá que se dão, são distribuídos de acordo com E elevado a menos ER sobre KT. Para fazer esse cálculo de probabilidade, a gente usa a noção de um ensemble estatístico. Eu vou explicar para vocês aqui num ensemble bastante simples, que é composto apenas de duas moedas e que o resultado pode ser cara ou coroa. Então eu escolhi uma moedinha que inspira ou relembra por que a gente usa cara ou coroa para tirar uma moeda. Então, se você tem duas moedas e joga essas duas moedas e elas só podem dar cara ou coroa, existem quatro maneiras, quatro resultados possíveis. Pode ser cara e coroa, cara, coroa e cara e coroa. Como as moedas são distinguíveis, imagina que você sorteia a moeda com essa mão e uma outra moeda com essa mão. Então, cara, coroa é diferente de coroa e cara, porque eu sei quem é cada uma das moedas. Por exemplo, qual é a probabilidade de dar cara? A probabilidade de dar cara, simplesmente a gente diz, é meio. Porque desses 8 resultados possíveis em quatro lançamentos, eu vejo que cara aparece 1, 2, 3, 4. 4 em 8, então a probabilidade é meio. Você pode fazer uma outra pergunta. Qual é a probabilidade de tirar duas caras? A probabilidade de tirar duas caras é uma configuração saiu duas caras de 4 possíveis. Então é 1/4. Isso é porque é 1/2 vezes 1/2, supondo que a gente está admitindo que o lançamento das moedas são lançamentos independentes. Mas eu poderia fazer uma questão diferente. Qual é a probabilidade de sair duas caras, sendo que eu sei que saiu pelo menos uma cara no lançamento. Se saiu pelo menos uma cara, você não pode contar essa daqui. Tá? Então saiu. Então pode ser esse ou esse resultado. Se saiu ao menos uma cara, agora a probabilidade de dar duas caras não é mais 1/4, mas é 1 em 3 probabilidades. Tá vendo? Ou seja, a quantidade de informação que eu tenho sobre o sistema muda as probabilidades de eu atingir cada estado. Um ensemble estatístico, então, é um conjunto de experimentos que a gente cria, em que os experimentos são todos montados idênticos ao sistema que você está interessado, mas com condições iniciais diferentes, por exemplo. Então, um ensemble aqui de duas moedas, esse é um conjunto de resultados que saem de um número grande de experimentos feitos em que os sistemas são semelhantes ao que eu quero estudar. Qual é a probabilidade de cair coroa se pelo menos uma cara caiu? Se caiu coroa e pelo menos uma cara caiu, então eu tenho só esses 3 casos. E aqui caiu coroa 2 vezes em 6 possíveis, 1/3. Então a probabilidade de cair coroa, dado que caiu ao menos uma cara, não é meio, porque ninguém está dizendo que é a primeira, mas é 1/3. Agora, se eu te pergunto, qual é a probabilidade de cair coroa no segundo lançamento, dado que o primeiro foi cara? O primeiro foi cara, o ensemble são esses 2 casos, só esses resultados são possíveis. Se só esses resultados são possíveis, a probabilidade de eu ter coroa como segundo lançamento é meio, porque aparece 1 em 2.
Com isso, espero ter convencido vocês que a informação que a gente tem sobre o sistema é que define o ensemble que a gente está estudando. Vamos esquecer as moedas, vamos voltar aos sistemas termodinâmicos e eu vou mostrar para vocês quais são os ensembles que a gente vai estudar. Já estudamos um ensemble, mas aí eu escondi esse nome, que era o ensemble microcanônico, em que você tem número de partículas, volume e energias determinadas. E o melhor exemplo de um microcanônico é o universo como um todo. Para o universo inteiro, a energia se conserva, não interage com outros universos, seja lá o que tem do lado de fora. Então esse é um sistema isolado. O que vai ser de interesse para a gente nessa disciplina é o ensemble canônico, em que o número de partículas é conhecido, o volume é fixo e a temperatura agora é conhecida. A temperatura é fixa. Então, ao invés dessas três variáveis, eu tenho essa. O ensemble grande canônico, agora o número de partículas não é constante. É permitido que o sistema troque partículas com a sua vizinhança. Como a gente já viu em termodinâmica, não é N, mas a grandeza de interesse é o μ, ou o potencial químico, V e T, em que a gente pode ter um número variável de partículas. A gente pode criar outros ensembles, né? Ao invés do volume, calcular, manter a pressão conhecida, esse seria o ensemble das pressões e assim por diante. No ensemble canônico, a probabilidade de a gente encontrar um sistema num estado R, ou numa configuração R com energia R, é dado pelo peso de Boltzmann sobre a função partição. A questão é, por que aparece essa exponencial? Eu vou dar um argumento bem simples aqui, um exemplo bem simples, que mostra que é quase óbvio que isso aí que essa probabilidade seja uma exponencial. Considere dois sistemas R e S que estão isolados, eles não interagem, tá? Mas estão à mesma temperatura T, para simplificar. O sistema branco é o sistema isolado do resto do universo, né? E que tem essas partes R e S que estão a uma temperatura T. Como eu te disse, a temperatura dos dois subsistemas. Qual é a probabilidade desse sistema em branco estar num estado RS, ou seja, onde o amarelo está no R e o salmão, ou rosa, está no S? O PRS é o produto das probabilidades, já que esses sistemas não interagem, são independentes. É o produto da probabilidade em R vezes o produto da probabilidade em S. Esse produto das probabilidades, graças a essa forma exponencial do peso de Boltzmann, a gente vai agradecer muito por a função mais comum no ensemble canônico ser exponencial. O produto das exponenciais é a soma dos seus expoentes, e aqui a gente vê que a energia do sistema vai ser a soma desse mais a soma desse, como a gente podia esperar, já que eles são independentes. Então a probabilidade exponencial confirma essa observação que a energia de dois sistemas independentes deve ser a soma dos dois. A energia é uma quantidade aditiva. Então, pelo fato da energia ser aditiva, as probabilidades se dão na forma de exponenciais. Outra coisa interessante é a probabilidade de você ter um sistema no estado R, como a gente pode ver aqui, é menos ER, ou seja, quanto maior a energia, menos provável a gente encontra, parece ser menos provável encontrar o sistema naquele estado de energia mais alta. Então a distribuição seria algo desse tipo. É mais provável a gente encontrar o sistema aqui embaixo do que nos níveis de energia lá de cima. E como isso aqui é o inverso do KT, imagina só, imagina que a temperatura seja muito baixa, bem perto de zero. Então isso aqui é um termo que é bastante grande, ou seja, exponencial cai rapidamente. Como cai rapidamente, a probabilidade de qualquer estado diferente dos primeiros vai rapidamente a zero. Mas como a gente justifica o fato de sistemas terem uma energia que é diferente de zero, se a probabilidade de ocupação de estados diferentes de zero, ou mais altos, é tão pequeno, cai tão rapidamente, cai exponencialmente com a temperatura? Basta a gente lembrar que a degenerescência dos estados, desses aqui que eu desenhei simplesmente um de cada vez, mas a degenerescência dos estados cresce com a energia.
Então, quanto mais energia, mais estados eu tenho. Cada um deles é pouco provável, mas como o número é muito grande, então a probabilidade de ocupação de um estado macroscópico de energia E passa a ser um número razoável. Vamos entrar em detalhes nesse gráfico aqui da degenerescência no slide seguinte. Então a gente tem a multiplicidade de estados, como você vê, ela cresce com a energia. E aqui eu preciso distinguir as duas escalas de energia diferentes que nós estamos usando aqui nesse vídeo. Uma é o ΔE, que é o espaçamento entre os níveis de energia que vem da solução da equação de Schrödinger para esse sistema que a gente está estudando, tá? Então, ΔE pequeno é esse cara aqui. O que eu chamo de DE, que é a minha energia macroscópica, está entre E e E mais DE, porque essa é uma incerteza na energia macroscópica, não nos níveis de energia. Então, aqui eu separei, por exemplo, um DE de 20, de 0 a 20 eu tenho todos esses níveis. De 20 a 40 eu tenho todos esses níveis, e de 40 a 60 eu tenho todos esses níveis. Aqui no caso, meu DE é 20. 20 pode parecer um número grande para DE, que a gente aprende como infinitésimo. Pois é, se você acha que isso aqui é infinitésimo é pequeno, você precisa conhecer o ΔE, que é menor ainda, tá? Aqui, já tinha comentado também em Termofísica 1, quando a gente fala energia E, a gente fala energia E dentro de uma dada precisão DE, aonde dentro dessa precisão cabem vários níveis de energia. Se eu quiser saber a probabilidade de eu estar em cada um desses 3 níveis macroscópicos de energia, aí é fácil. A probabilidade de eu estar não mais num estado particular, esse estado aqui, ó, ou esse aqui, mas a probabilidade de estar nesse estado aqui, a probabilidade de eu ter um estado com energia E vai ser proporcional ao ômega de E, afinal o ômega de E é exatamente o número de estados que estão aqui. É o número de estados com energia entre e E mais ΔE, no caso 20. Então a probabilidade de eu estar aqui é a probabilidade de todos esses estados somados. A probabilidade de todos esses estados somados, o número de estados somados é o ômega de E, e a probabilidade de cada um é E elevado a menos ER sobre KT. Só que, como eu disse, esse número aqui é pequeno comparado com esse. Aqui na figura não está tão pequeno por questão só de clareza e não poluir a figura. Mas eu posso considerar que todo mundo que está nessa faixa, ao invés de ser E igual a 20,2, 20,3, 20,4, eu digo, ó, todo mundo tem 20, está dentro de uma dada precisão. Então eu substituo esses valores aqui, dentro dessa precisão, por E elevado a menos E sobre KT, o PE C ômega de E elevado a menos KT. Essa relação aqui, então, é importante, e é a partir dela que nós vamos fazer o cálculo das variáveis, dos valores médios das variáveis de interesse, pressão, volume, todas as grandezas termodinâmicas, que são as grandezas que nós usamos para comparar com os dados experimentais. Então a gente vai parando o vídeo de hoje por aqui, onde eu apresentei para vocês os pesos de Boltzmann, as noções de ensemble, que são os ensembles, o que é um ensemble canônico, que é o principal ensemble que nós vamos estudar aqui nessa disciplina, a função partição, e ainda discutimos a natureza e as características desse peso de Boltzmann. Próximo vídeo a gente parte para os valores médios, não dá para perder, e eu aguardo vocês lá. Até lá!